Olá, então o tema do Clube do Eco de hoje é sobre cardiomiopatia hipertrófica e restritiva. Eu sou Domitila Pereira Blanco, sou fellow em ecocardiografia pediátrica da Cardioped Brasil, e essa apresentação ela é como parte do programa de fellow em ecocardiografia pediátrica no Centro do Coração da Criança. Então, os temas, nosso livro base é o livro do Talgueva, e os temas dessa aula, o tema dessa aula encontra-se distribuído ao longo do capítulo 35 e 36 sobre cardiomiopatia hipertrófica e restritiva. Então, como definição, nós vou começar pela cardiomiopatia hipertrófica. Ela é caracterizada pela presença de músculo cardíaco ventricular hipertrofiado e não dilatado, na ausência de causas hemodinâmicas fisiológicas que justifiquem esse aumento, essa hipertrofia, né? Como, por exemplo, secundárias às atividades físicas, que a gente encontra no adulto, o coração do atleta, e as causas patológicas, como hipertensão, estenose aórtica, estenose mitral. Então, descartando todas essas causas, na presença dessas características, a gente pode fechar o diagnóstico. É um dos critérios muito favorável ao fechamento de diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Lembrando que ela está num conjunto das doenças do miocárdio associadas com disfunção cardíaca, que são classificadas de acordo com a sua morfologia em tipos distintos. Então, na aula passada, nós falamos sobre cardiomiopatia dilatada. Eu vou falar sobre a cardiomiopatia hipertrófica e restritiva nesse momento. E a cardiomiopatia hipertrófica ela tem origem genética, com expressão esporádica ou familiar. A causa mais comum de morte súbita em crianças e adultos jovens. Ela tem como marcador histológico, então, o desarranjo dos miócitos e fibrose. Tecido miocárdico, então, ele é todo doente. A condição desafiadora é uma condição bastante desafiadora, principalmente na infância, pela forma como ela se expressa, né? Pela heterogeneidade da doença, tanto nas suas características genéticas, como principalmente na sua característica fenotípica, nas suas manifestações clínicas, o curso da doença, a forma como ela se comporta ao longo dos anos, a idade em que é feito o diagnóstico e o grau de extensão e obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo associada ao risco de morte súbita. Então, na infância, essas características, tanto genética quanto fenotípica, e as manifestações, ela tem um espectro bastante amplo, dificultando o diagnóstico. Em relação à prevalência, etiologia, genética, eu coloquei bem em evidência a população pediátrica, porque todos esses dados que eu trouxe, eles são referentes especificamente à população pediátrica. Tem uma publicação da American Heart Association, um documento científico liberado em 2019, especificamente voltado das cardiopatias, né, para a população pediátrica. Então, todos esses dados e prevalências são dessa população. Então, ela pode ser de causa, principalmente relacionada, na sua forma pura, causa sarcomérica, em que ocorre uma mutação nas proteínas do sarcômero, tanto nas proteínas dos miofilamentos, como no disco Z, e nas proteínas sinalizadoras de cálcio. A forma pura ela é característica, ela não tem, né, manifestações extracardíacas, então a alteração ela ocorre ali confinada ao coração, ao músculo cardíaco, e o diagnóstico depende da identificação da mutação patológica através de testes genéticos. Então, além da sua apresentação fenotípica, algumas características que podem utilizar para aumentar a suspeição do diagnóstico, é necessário e imprescindível ter o teste genético. E as causas não sarcoméricas, né, relacionadas aos agentes infiltrativos, a doenças como, por exemplo, os erros inatos do metabolismo, que são relacionados ao armazenamento do glicogênio, ou uso do glicogênio, identificados nas síndromes de Pompe e na síndrome de Danon. Então, a síndrome de Pompe, as crianças que apresentam cardiomiopatia restritiva ou hipertrófica, elas são sempre relacionadas às formas mais graves e os prognósticos dessas crianças com a síndrome de Pompe e portadoras de erros inatos do metabolismo são mais reservados. E as síndromes importantes porque a maioria dessas crianças elas chegam encaminhadas do especialista por possuir uma síndrome e aí é investigado o comprometimento cardíaco, se tem expressão genética ou fenotípica do coração. Então, em relação às doenças de armazenamento lisossômico também, a gente encontra na síndrome de Hurley, que é uma mucopolissacaridose do tipo 1, síndrome de Hunter, que é uma mucopolissacaridose tipo 2, a doença de Anderson-Fabry, que é uma esfingolipidose, né? Então, essas doenças de armazenamento lisossômico, elas são macromoléculas não digeridas ou parcialmente digeridas, que levam à disfunção celular e ao aumento, né, de órgãos-alvos, a organomegalia,
Nós temos também a cardiomiopatia restritiva secundária, distúrbios da oxidação de ácidos gráficos, relacionado principalmente à deficiência da acetilcoenzima A, né, desidrogenase de cadeia muito longa, e o diagnóstico feito por esse distúrbio ele é completamente reversível com o manejo metabólico adequado, diferente das demais causas. E associadas a síndromes, em que ocorre uma variedade de distúrbios e síndromes clínicas que se apresentam no período neonatal ou na infância. Então, essas síndromes, elas possuem, quando a gente encontra esse padrão fenotípico associado a uma síndrome, ela também possui anomalias cardíacas adicionais, como estenose de válvula pulmonar, displasia de válvula mitral e defeitos do septo atrioventricular, o que dificulta muito o diagnóstico e o manejo desses pacientes, porque, às vezes, a abordagem e o tratamento é diferente em cada um. Então, as síndromes onde a cardiomiopatia hipertrófica se expressa mais comumente na faixa etária pediátrica é a síndrome de Noonan, a síndrome de Costello, a síndrome de Donui, a síndrome de Soy, a síndrome de Beck-White-Wiedemann e a ataxia de Friedreich. Então, em todos esses componentes, né, em todas essas síndromes, eu posso encontrar a cardiomiopatia hipertrófica, e essas crianças chegam geralmente encaminhadas do especialista para avaliar se tem comprometimento cardíaco. E muito comum também, principalmente nos serviços nos hospitais maternos infantis, que são serviços de referência para o pré-natal de alto risco, né? Inclusive para a sala de parto de mães que têm o pré-natal de alto risco, principalmente por possuírem um diagnóstico de diabetes mellitus ou gestacional. Então, a gente pode encontrar cardiomiopatia hipertrófica associada, né, a esse diagnóstico, em que o secundário é o hiperinsulinismo. Então, o hiperinsulinismo ele pode ser dividido em primário e secundário. Ambas as formas é considerada cardiomiopatia congênita. Então, o RN, né, no seu período lá neonatal, ele pode apresentar o diagnóstico também de diabetes. E a cardiomiopatia resultante da superprodução de insulina, ela ocorre apenas na faixa neonatal. Então, isso é bem importante ter em mente. Então, a cardiomiopatia hipertrófica secundária, ao hiperinsulinismo secundário, ao diabetes mellitus materno, ou quando a mãe é diagnosticada com diabetes gestacional, o padrão fenotípico mais encontrado nessa população neonatal é a hipertrofia assimétrica, podendo acontecer obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, né, pelo aumento da espessura dessa musculatura cardíaca, e sinais de insuficiência cardíaca. E na cardiomiopatia hipertrófica secundária ao hiperinsulinismo, também a gente pode, as mães com diabetes materno tipo 1 ou tipo 2, eles podem estar associados ao maior risco de cardiomiopatia hipertrófica do que aquelas mães que desenvolvem o diabetes gestacional. Então, o diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 tem maior associação, maior risco dessas crianças apresentarem cardiomiopatia hipertrófica. E é importante reconhecer, ter o diagnóstico do diabetes materno e o monitoramento do controle glicêmico, né, para auxiliar o manejo do recém-nascido. A taxa de sobrevivência, então, dessas crianças em 5 anos, com o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, livres de evento de transplante ou a morte, elas variam amplamente. Ela sendo o prognóstico muito mais reservado nas crianças que têm erros inatos do metabolismo, apenas 42% dessas crianças, né, têm essa taxa livre de sobremorte ou de transplante ao longo de 5 anos, e quando ela apresenta na sua forma pura, esse prognóstico ele é melhor, com 94% dessas crianças. Então, a maior mortalidade nos 2 primeiros anos de vida após o diagnóstico, ela tem esse pico de incidência e reduz quando essa criança chega na adolescência. Então, antes de 1 ano de idade, o prognóstico é muito pior, particularmente quando eu tenho uma cardiomiopatia hipertrófica de causa idiopática, podendo estar relacionada àquelas outras diversas doenças, como, por exemplo, os erros inatos do metabolismo, ou associada a síndromes ou outras malformações. Então, aqui, em relação à avaliação
ecocardiográfica específica. A gente começa pela análise sequencial segmentar. É importante você fazer a planimetria, a quantificação dessas câmaras cardíacas, fazer função, fração de ejeção, pelos métodos habitualmente já utilizados, método de Simpson, Takes. Então, no corte apical 4 câmaras, a gente pode observar aqui uma hipertrofia difusa limitada ao ventrículo esquerdo, mas é uma hipertrofia presente tanto na parede septal, quanto na parede livre desse ventrículo, quanto na porção mais apical. Então, essa é uma das formas que a gente pode encontrar esse aumento dessa espessura de forma difusa. No eixo curto desse ventrículo, a gente observa também o aumento da espessura da musculatura cardíaca desse ventrículo esquerdo, globalmente, em toda a sua parede. É uma das formas de apresentação da cardiomiopatia hipertrófica. Na imagem, a gente pode observar, então, um corte apical 4 câmaras, ao Color Doppler, mostrando uma outra forma de apresentação, que é a hipertrofia septal assimétrica, né? Então, percebam que esse aumento da espessura ela é confinada principalmente ao septo interventricular, mais especificamente na região apical, próxima às válvulas atrioventriculares. Na imagem B, que é um eixo curto do ventrículo desse mesmo paciente, eu posso observar, então, o ventrículo esquerdo e aquele demonstrando a espessura da parede ventricular do septo interventricular em relação à parede posterior, a desproporção da espessura dessas paredes, né? Comprovando só uma hipertrofia ali confinada ao septo interventricular. Na imagem C, então, também é um apical 4 câmaras, a gente pode ver uma outra forma de apresentação, com a espessura da parede do ventrículo esquerdo confinada às regiões mais apicais, né, poupando a parte superior do septo interventricular, ali próxima à região basal desse ventrículo, próxima à válvula atrioventricular. Então, o eixo curto desse paciente mostrando que essa desproporção, né, entre as paredes, o comprimento, a espessura do septo interventricular muito menor em relação à espessura da parede do ventrículo esquerdo ao nível dos papilares da válvula mitral. Então, o aumento da espessura da parede é muito característico, né, da cardiomiopatia hipertrófica. Geralmente, ele se apresenta de forma mais regional, sendo o septo anterior a área mais frequentemente envolvida, septo interventricular, a área mais frequentemente envolvida. Mas qualquer padrão, tanto regional ou global, ele pode ser encontrado. E na faixa etária pediátrica, isso inclui principalmente o envolvimento do ventrículo direito. É mais comum encontrar na faixa etária pediátrica do que na adulta. E, geralmente, o septo interventricular ele está envolvido, né? E a espessura dessas paredes, tanto do septo interventricular quanto de qualquer outra região desse ventrículo, é utilizada para confirmar o diagnóstico. Então, como é que eu faço essa avaliação? Nos adultos, eu posso ter uma espessura máxima da parede ao final da diástole maior ou igual a 15 milímetros, me confirma o diagnóstico. Essa aferição, essa espessura, ela pode ser utilizada tanto no septo interventricular, quanto nas outras regiões da parede do ventrículo esquerdo, atingindo esse valor alta suspeição, né? Confirma o diagnóstico de hipertrofia. E quando tem uma hipertrofia limitada ali entre 13 a 14 milímetros, esse paciente tem uma história familiar positiva, ou ele tem um teste genético positivo também, tem o diagnóstico. E nas crianças, lembrando que todos os valores da planimetria, todos os volumes, eles precisam ser indexados à superfície corpórea. Então, a gente utiliza o Z-score. Nas crianças, a espessura máxima da parede do ventrículo direito acima de 2,5, de um Z-score acima de 2,5, também me diz um diagnóstico a favor de cardiomiopatia restritiva. E quando essa criança possui uma história familiar positiva, ou um teste genético positivo, e esse Z-score deu 2, ou entre 2 e 2,5, eu também tenho uma alta suspeição de cardiomiopatia, um diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Então, a cardiomiopatia hipertrófica, ela é caracterizada, ela é dividida em 2 grupos, né? A obstrutiva e a não obstrutiva. O que avalia, as características que distinguem esses pacientes um do outro é a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Ela pode estar presente
ou ela vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, os sintomas, os mecanismos de obstrução dessa via de saída, né, eles vão, e as alterações que cardiográficas que a gente vai ver, elas podem classificam em obstrutiva e não obstrutiva, sendo que cerca de 1/3 desses pacientes, eles permanecem com o fenótipo não obstrutivo. Então, o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica na sua parte obstrutiva, eu tenho que ter um gradiente maior ou igual a 30 milímetros de mercúrio em repouso. E se eu faço um teste provocativo com ecoestresse, ou mesmo, segundo guidelines, eu posso pedir que esse paciente faça uma caminhada ou uma atividade física de pequena quantidade ali no momento do exame. E se eu observar um gradiente maior ou igual a 50 milímetros de mercúrio na via de saída do ventrículo esquerdo, né, um gradiente provocado, já é indicativo de uma intervenção. Então, as causas de obstrução, elas são várias, mas características dessa patologia é a hipertrofia septal, com estreitamento da via de saída do ventrículo esquerdo, que pode ser ocasionado tanto pela hipertrofia quanto o mecanismo de movimentação sistólica anterior do folheto mitral. Então, essa hipertrofia septal, com estreitamento da via de saída, ela leva a alteração dos vetores de fluxo sanguíneo por essa via de saída anormais e deslocam dinamicamente os folhetos da válvula mitral anterior em direção a esse septo, fazendo essa obstrução dinâmica, principalmente no momento da sístole. Além disso, eu posso encontrar as alterações anatômicas da válvula mitral. Na cardiomiopatia hipertrófica, a válvula mitral ela pode apresentar certas alterações, né? Tanto na musculatura como no seu aparelho tensor, incluindo os folhetos mais longos, os folhetos mais redundantes, bem como um deslocamento mais amplo anterior desses músculos papilares, o que torna a válvula mitral mais suscetível a esse turbilhonamento de fluxo na via de saída do ventrículo esquerdo, provocando essa oclusão parcial dinâmica. E é o que a gente chama, em decorrência disso, de movimento sistólico anterior do folheto mitral, né? Levando a essas altas pressões intracavitárias, levando à insuficiência mitral, tanto pela perda de coaptação do folheto, quando ele se desloca em direção à via de saída do ventrículo esquerdo, quanto essa falta de coaptação, o mecanismo dela pode ser pela alteração anatômica e estrutural da válvula mitral. Então, é muito importante a gente observar o jato de regurgitação dessa válvula mitral em direção ao átrio e saber qual é o mecanismo provocador dele, se é a hipertrofia, se é o aumento das pressões do ventrículo esquerdo, com a dilatação desse anel valvar mitral e esse mecanismo de movimentação sistólica anterior, né, por esse aumento da diferença de gradientes entre a aorta e o ventrículo esquerdo, ou se essa falha de coaptação, ela é secundária a uma alteração anatômica estrutural dessa válvula mitral. Então, nesse corte, é um paraesternal, eixo longo do ventrículo esquerdo, a paciente com diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Então, a gente pode perceber por esse paraesternal, eixo longo, que é uma hipertrofia difusa global, tanto da parede posterior do ventrículo esquerdo, quanto do septo interventricular. E ao Color Doppler, é bem visível o movimento sistólico anterior da válvula mitral. Então, percebam que, devido à alta velocidade do fluxo sanguíneo através dessa via de saída do ventrículo esquerdo, né, a mudança dos vetores da direção desse fluxo arrasta a cúspide anterior da válvula mitral em direção ao septo interventricular, resultando em um obstáculo direto à passagem do fluxo através dessa via de saída. Então, na sístole, ocorre uma oclusão parcial da via de saída da aorta, né, e é um dos critérios para intervenção. Se eu fizer um modo N nessa válvula mitral, então na imagem A, eu posso observar melhor, né, com uma maior resolução temporal, a movimentação desse folheto em direção ao septo interatrial. Então, na seta branca, onde está essa seta mais grossa, traçada branca na gravura A, ela demonstra o movimento sistólico anterior dessa válvula mitral durante o meio, e a gente pode observar ao final da diástole, contribuindo para a obstrução. Aqui na imagem B, um tom mais vermelho, é o modo N da válvula aórtica. Então, a gente pode observar
nessa seta branca mais sólida, mais preenchida, ela demonstra um fechamento prematuro da válvula órtica, secundária ao SAM, que é o movimento sistólico anterior da mitral, com obstrução da via de saída do VE, né? Ocorrendo no meio da sístole. E a abertura da válvula órtica ao final da sístole, que é essa seta mais tracejada, que é quando ela se abre, que é quando esse folheto ele retorna à sua posição habitual. Então, além das características estruturais anatômicas, né, a forma de apresentação diferente que a cardiomiopatia hipertrófica ela pode aparecer nas cavidades ventriculares, é importante avaliar o grau de disfunção. Então, no guideline da ACE de 2016, sobre a avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo, a gente tem alguns fluxogramas. Eu deixei em menor na parte superior da tela, porque esse fluxograma, eles são o fluxograma A, que são em pacientes com fração de ejeção normal, e o fluxograma B, que é o influxo mitral, não se enquadram no critério de avaliação do grau de disfunção diastólica dos pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica. Por quê? Se eu já tenho uma alteração nessa musculatura, na alteração de relaxamento, então o paciente automaticamente já tem algum grau de disfunção instituído, né, de disfunção diastólica instituído. E aí, nesse fluxograma, eu tenho alguns critérios. Então, o paciente com o diagnóstico, eu avalio à esquerda a relação E' acima de 14. Eu tenho aumento do volume do átrio esquerdo indexado para a superfície corpórea acima de 34 ml por metro quadrado, e isso na população adulta. Então, na população pediátrica, a gente viu que é um Z-score maior que 2,5, se ele não tem teste genético positivo, tem que indexar esse volume, a superfície corpórea, e colocar no Z-score. O terceiro critério, então, a gente observa a onda A reversa na veia pulmonar, se ela tem uma duração maior ou igual a 30 milissegundos, a gente vai ver mais lá na frente, e o tempo, e a gente observa também o pico, né, da velocidade de regurgitação da válvula tricúspide acima de 2,8 metros por segundo. Então, se esse paciente possuir um critério desse, eu já tenho uma disfunção diastólica de grau 1 com aumento da pressão do átrio esquerdo, com a pressão do átrio esquerdo normal. Se eu tenho mais de 2 critérios, acima de 50% positivo desses critérios, eu já tenho, então, uma disfunção diastólica grau 2 com função do átrio, com aumento da pressão do átrio esquerdo. E, na presença das reduções das velocidades de Doppler mitral tecidual e da restrição da movimentação, né, do fluxo, no influxo mitral, eu já tenho diretamente uma disfunção classificada como grau 3, com a redução das velocidades da onda E' septal menor que 7 centímetros por segundo e lateral menor que 10 centímetros por segundo. Aqui, no guideline também da ACE, de avaliação de função diastólica do ventrículo esquerdo. Então, resumidamente, os achados característicos mais específicos que eu encontro na cardiomiopatia hipertrófica, na imagem A, ele demonstra, né, a obliteração, obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo provocado pelo movimento sistólico anterior. Eu também encontro o influxo mitral, mostra uma relação da onda EA. E o que eu posso perceber? Um pico de onda E bem amplo em relação à onda A, e o tempo de desaceleração dela menor, essa onda do pico, a linha de base, esse tempo de desaceleração dela mais prolongado, né? E uma diminuição da amplitude das ondas EA ao Doppler da válvula mitral, Doppler tecidual da válvula mitral. Então, é bem característico da cardiomiopatia hipertrófica restritiva, associado ao aumento da velocidade de regurgitação tricúspide acima de 2,8 metros por segundo. Então, as velocidades diastólicas são acentuadamente reduzidas, né? Consistentes com o relaxamento do ventrículo esquerdo gravemente prejudicado. E uma característica é a relação EE sobre linha acima de 14. Elas já falam de forma consistente que existe uma pressão muito elevada desse átrio esquerdo.
Então, além do Doppler tecidual, né, que eu vou jogar no apical 4 câmeras, vou posicionar o meu cursor e fazer o Doppler tecidual no folheto anterior da válvula mitral e no lateral, no septal e no lateral, e obter esses valores de E', e o Doppler pulsado também pelo apical 4 câmeras para obter o influxo da válvula mitral, a relação EA, e a alteração desses parâmetros vão me graduar, né, essa disfunção diastólica através daquele fluxograma que a gente viu que é específico para a cardiomiopatia hipertrófica. Eu tenho outros achados, outros parâmetros que eu vou utilizar também para avaliar esse grau de disfunção. Então, um dos parâmetros é na relação Doppler pulsado, no apical 4 câmeras da válvula mitral, eu observo uma relação EA alterada, né, com esse tempo de desaceleração bastante alterado. E com o Doppler pulsado, também pelo apical 4 câmeras, eu vou colocar na veia pulmonar para avaliar o influxo, o padrão de fluxo das ondas da onda das veias pulmonares. Então, observando aqui a sístole, a diástole e uma onda reversa, que acontece quando eu tenho um aumento elevado das pressões desse átrio, um fluxo retrógrado na contração do átrio em direção às veias pulmonares, né? Formando essa onda A reversa. Então, se eu pego essa onda A reversa e subtraio a amplitude dessa onda A reversa e subtraio da amplitude da onda A pelo Doppler pulsado da válvula mitral, e se esse valor for maior ou igual a 30 milissegundos, eu já tenho uma alteração de relaxamento importante. Então, além daqueles critérios do Doppler tecidual, eu observo também o padrão de fluxo pelas veias pulmonares, o padrão de fluxo pela veia cava inferior e pelas veias suprahepáticas. Como eu observo isso também? Então, a veia cava inferior, com o aumento da pressão das câmaras ventriculares direitas, ela vai se apresentar dilatada, engurgitada, túrgida. Essa imagem da veia cava inferior subcostal aberta em seu eixo longo, ela é dessa paciente com diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Então, eu tenho um índice de colapsabilidade inspiratória dessa paciente bastante prejudicado. Então, percebam que ela não tem essa variação, né, de acordo com a respiração, a colapsabilidade dela é comprometida, tem que ser maior que 50% no paciente normal. E eu percebo também, e como é que eu avalio isso? Um Doppler. Eu posiciono meu cursor nessa mesma imagem, na região de desembocadura da veia suprahepática, e nessa região eu coloco o Doppler pulsado. E aí ele vai me dar o padrão de onda do influxo da veia suprahepática. Então, eu percebo a onda S, a onda D e a onda A reversa. E na imagem, em modo M, eu verifico, então, esse índice de colapsabilidade menor que 50%, medindo a sístole e a diástole da veia cava. Outra forma de avaliação que é utilizada, inclusive o acompanhamento, né, desse paciente, e que eu posso diagnosticar a alteração, né, de fibrose, é o strain. Então, percebam nesse paciente que o strain, quanto mais próximo de V-20, mais normal ele é, né, menos comprometimento na arquitetura tecidual dessa musculatura cardíaca eu tenho. Então, o strain dessa paciente, o strain global deu menos 7,9. Então, no Bull's-Eye, que é essa imagem demonstrando as regiões do ventrículo, o strain longitudinal do ventrículo esquerdo, a parte mais excêntrica do círculo é relacionada à porção basal, próximo à região da válvula mitral, e a parte mais ao centro são as regiões indo em direção ao ápice do ventrículo, né? Então, quanto mais colorido, de vermelho mais intenso, mais é próximo ao normal, a movimentação dessa musculatura cardíaca. Então, esses são os achados, né, característicos da cardiomiopatia hipertrófica restritiva, da cardiomiopatia hipertrófica. E agora eu vou falar sobre a cardiomiopatia restritiva. Então, a cardiomiopatia restritiva ela é caracterizada por enchimento diastólico
ou complacência ou diminuição do volume diastólico anormal da câmara ventricular, na presença de função sistólica normal ou quase normal. Então, essa é a definição da cardiomiopatia restritiva. Também ela tem uma prevalência exata desconhecida, muito mais rara, tanto na infância quanto na fase adulta. Então, não tem uma literatura tão robusta, principalmente quando se trata da faixa etária pediátrica. Então, ela é menos comum de todas as cardiomiopatias, representando aproximadamente 5% dos casos. É discretamente mais prevalente no gênero feminino e a sua forma idiopática representa a maioria dos casos na população pediátrica. Então, em pacientes com componente familiar, a herança genética ela é predominantemente autossômica recessiva. A histologia dessa musculatura cardíaca ela vai me revelar fibrose endocárdica intersticial, com aumento de deposição de colágeno, hipertrofia dos miócitos sem necrose ou um desarranjo das miofibrilas e ausência de infiltração inflamatória. Em crianças, as biópsias endomiocárdicas geralmente não são úteis no diagnóstico, apenas na suspeita, né? Eu faço a biópsia apenas se eu suspeito se ela tem amiloidose ou hemocromatose. Então, aqui é um quadro que ele me mostra a etiologia da cardiomiopatia restritiva. Então, ela pode ser idiopática ou com o diagnóstico de amiloidose, hemosiderose, aparecer na hemocromatose, aparecer nas síndromes que cursam com hipereosinofilia. Na pediatria, isso é muito importante, com a síndrome de Läufer, né, que é aquela síndrome em que tem infecção de parasitas que fazem o ciclo pulmonar, provocando essa hipereosinofilia, levando também a ter relação com a cardiomiopatia restritiva, síndrome carcinoide, fibrolastose endocárdica e as doenças metabólicas também presentes, né, como doença de Gaucher, Fabry, síndrome de Hurley, as doenças de depósito e armazenamento de glicogênio, ou eu posso desenvolver uma cardiomiopatia restritiva na faixa etária pediátrica secundária à radiação dos pacientes que fazem radioterapia, ou ao uso de antraciclinas. Então, as cardiomiopatias restritivas, elas são a forma menos comum da doença do músculo cardíaco, né? São divididas, então, nesses grupos como padrão infiltrativos e não infiltrativos, além de doenças de armazenamento e distúrbios do endomiocárdio. E as doenças genéticas comumente presentes durante a infância ou adolescência, que são a forma como eles chegam até nós para avaliar comprometimento cardíaco por possuírem um diagnóstico prévio de síndrome genética. O que eu posso observar, então, de características cardiográficas, características da cardiomiopatia restritiva? A gente já viu, então, também um dos critérios de parâmetros de avaliação do grau de disfunção de comprometimento é o tamanho e a colapsabilidade da veia cava inferior com a expiração, a dimensão e o volume atrial, que a gente já faz habitualmente na análise, na avaliação ecocardiográfica desses pacientes, a avaliação do tamanho e função ventricular, que habitualmente também já fazemos, a avaliação da função das válvulas atrioventriculares, então, eu avalio a válvula atrioventricular através do Doppler pulsado, do Doppler tecidual ou do Doppler contínuo, a estimativa da pressão ventricular direita. Eu posso, então, avaliar pelo TAPS, né, que é a excursão do anel tricúspide em direção ao ápice daquele ventrículo direito. Eu posso fazer o FAC, né? São avaliações que habitualmente a gente já faz. Os padrões de influxo das válvulas, né, atrioventriculares, o padrão de influxo das veias pulmonares e das veias hepáticas, já abordados anteriormente, e o Doppler tecidual, né, dos anéis, tanto mitral, tricúspide, para distinguir. O que é muito importante nessa cardiomiopatia é o padrão restritivo ou o padrão constritivo, que eles podem muito se confundir na sua apresentação, principalmente morfológica, ao ecocardiograma. E a avaliação de trombo, porque são cardiopatias que cursam com aumento biatrial importante, um aumento importante das câmaras atriais, favorecendo a formação de trombos. Então, aqui é uma imagem do corte apical 4 câmaras. A gente percebe que é descrito na literatura como um coração em formato de sorvete, né? Então, os ventrículos, a desproporção importante da cavidade, da dimensão ventricular em relação ao átrio, né?
o átrio esquerdo e direito bastante dilatado, formando em direção ao ápice um cone. Então, a fisiologia da cardiomiopatia restritiva, ela é caracterizada por relaxamento miocárdico prejudicado e uma redução da complacência ventricular, né, levando à dilatação e disfunção atrial. E, como resultado, o enchimento ventricular ele é principalmente limitado ao início da diástole. E as características hemodinâmicas típicas, elas incluem um aumento da pressão ventricular, aumento das pressões diastólicas finais, a ponto de haver equalização da pressão diastólica entre as câmaras atrial e ventricular. E essa complacência anormal dos ventrículos, ela é causada pelas anormalidades ali na alteração estrutural histológica dos biócitos, né? Ou na matriz intercelular, como infiltração intersticial ou fibrose. E isso é um fator bem importante, é um ponto bem importante que eu tenho que pensar nos parâmetros de avaliação, né, e repercussão que vão me distinguir da miocardiopatia constritiva, que é a pericardite constritiva, né, que é uma doença restrita ao pericárdio, não tenho doença naquele tecido da musculatura cardíaca. Então, o achado notável, né, característico da cardiomiopatia restritiva é a dilatação biatrial, com um tamanho ventricular normal, com espessura da parede do ventrículo normal ou uma hipertrofia concêntrica. Já na pericardite constritiva, né, o pericárdio ele vai prejudicar o enchimento dos átrios e ventrículos. Então, como nós vimos na aula anterior, o enchimento das cavidades ela está muito restrita em função desse pericárdio envolvendo o coração, né, limitando esse movimento sistólico e diastólico desses ventrículos, e essa limitação faz com que esse enchimento da cavidade ventricular ela seja dependente, né, desencadeia um movimento anormal do septo interventricular. Então, normalmente o pericárdio na pericardite constritiva ele é espessado, tem calcificação, mas com intervalos normais da espessura, o diagnóstico da pericardite constritiva ele não é muito bem estabelecido em lactentes ou crianças. Então, aqui na imagem, na 4 câmaras, era para ser um vídeo, mas não está rodando, eu tenho o exemplo de uma cardiomiopatia restritiva, né? E aqui na parte mais inferior da tela, eu tenho o exemplo de uma pericardite constritiva, na qual eu observo essa imagem hiperecogênica, né, ao redor de todo o coração, demonstrando uma doença ali do saco pericárdico, com o tecido, né, sem comprometimento do tecido da musculatura do miocárdio. Então, assim como a cardiomiopatia hipertrófica, quando já tenho um diagnóstico da cardiomiopatia restritiva, já sei que ali vai haver um grau de disfunção, né, pelo comprometimento do relaxamento ventricular. Na fase mais precoce, então, da doença, esses pacientes já são graduados como grau 1 ou grau 2 de disfunção, e nas fases mais avançadas, eu já vou encontrar as alterações que vão me graduar a uma disfunção de grau 3, que é o tempo de desaceleração da onda E mitral menor que 150 milissegundos, uma relação do influxo mitral EA acima de 2,5, o tempo, então, TRIV, né, que é o tempo de relaxamento isovolumétrico menor que 50 milissegundos, uma relação EE sobre linha acima de 14, com a redução da velocidade da onda septal e lateral, né, para 3 a 4 centímetros por segundo, e o volume do átrio esquerdo indexado acima de 50 ml por metro quadrado. Então, esses achados, essas características já vão me graduar ali como disfunção diastólica grau 3. Eu tenho, então, um fluxograma que me ajuda a distinguir o diagnóstico entre a cardiomiopatia restritiva e a constritiva, a pericardite constritiva. Eu vou avaliar, então, o Doppler ali no anel mitral, observar o padrão, né, o influxo da onda EA. Se ele for acima de 0,8 e eu tiver dilatação da veia cava inferior, se eu responder sim a essas duas perguntas, eu vou analisar, então,
movimento do anel septal, do influxo mitral, e se tem anormalidades com o movimento respiratório também dessa veia cava inferior. Se eu responder sim para essas perguntas, eu vou avaliar, então, o Doppler do anel mitral, avaliando a onda E', o Doppler tecidual do anel mitral, avaliando a onda E'. E é importante que esse Doppler tecidual do anel mitral, ele está muito relacionado, principalmente, tem estudos indicando na população pediátrica uma correlação positiva, né, através dos fatores, dos pontos de corte, dos valores de cortes pelo Doppler tecidual E' desses pacientes. Por exemplo, acima de 8 centímetros, essa movimentação do anel, da musculatura pelo Doppler tecidual, acima de 8 centímetros por segundo, me falam a favor da pericardite constritiva, e menor que 6 centímetros por segundo, elas me falam a favor da cardiomiopatia restritiva. Então, é importante a gente observar que as velocidades de movimentação do anel mitral para pericardite constritiva, elas são maiores. Uma vez que na restritiva, o miocárdio ele é alterado, eu tenho alteração na arquitetura histológica daquele miocárdio, né? Eu tenho doença de proliferação tecidual, né? E na constritiva, o miocárdio ele é normal. Então, as alterações que eu vou encontrar na avaliação do Doppler, elas são secundárias à restrição de enchimento pela constrição do miocárdio, do pericárdio doente. E aí, os marcos importantes para eu fechar esse diagnóstico, né? Então, o tempo de desaceleração da onda E, a relação EA maior que 2,5, o tempo de relaxamento isovolumétrico menor que 50 milissegundos tem uma elevada especificidade, uma relação E sobre E' já acima de 14, né? E aí, na dúvida, eu também vou utilizar outros parâmetros para avaliar, os parâmetros auxiliares, que são esses aqui que eu acabei de mencionar. Então, a diretriz de manejo clínico, liberada pela American Heart Association, American Cardiology College, publicada em 2020, ele mostra um fluxograma que ajuda no manejo desses pacientes, sempre distinguindo cardiomiopatia constritiva, cardiomiopatia restritiva, que são apresentações fenotípicas ou comportamento parecidos, né? Então, a gente tem que olhar de forma mais atenciosa. Então, em pacientes que têm insuficiência cardíaca instituída, à esquerda, então, no ecocardiograma, eu tenho uma fração de ejeção ventricular preservada, mas nesses pacientes, acompanhando eles, eu observo um aumento da espessura da parede ventricular, eu vou avaliar outras coisas, como se esse aumento dessa espessura da parede ventricular, ela é de causa hipertensiva, paciente que tem históricos de hipertensão descontrolada, se é um padrão característico de cardiomiopatia restritiva, né, de doenças infiltrativas, e dentre elas pensar em amiloidose ou as doenças de depósito de glicogênio, como a doença de Fabry. E se esses pacientes cursam com esse aumento da espessura da parede ventricular, eu vou também pensar na cardiomiopatia hipertrófica, então fração de ejeção preservada. Com esse aumento da espessura da parede, eu tenho que pensar nessas três cardiomiopatias, né? E na cardiomiopatia hipertrófica, eu preciso avaliar todos aqueles componentes característicos da apresentação dela relatados anteriormente. E quando eu tenho pacientes que têm a fração de ejeção preservada, mas com a espessura normal da parede ventricular, eu vou pensar em outras causas, né? Como, por exemplo, insuficiência cardíaca por alto débito, né? São pacientes que têm o débito cardíaco aumentado, seja por shunt arteriovenoso, uma doença hepática, hipertiroidismo ou doenças mieloproliferativas. Eu vou pensar numa endomiocárdio fibrótico, paciente que eu tenho o diagnóstico de cardiomiopatia restritiva, então, que são aquelas características de função ventricular preservada, volume ventricular preservado, mas um aumento biatrial, eu vou pensar, então, nesses pacientes, se foram submetidos à radiação, né? Pacientes por cardiomiopatia secundária sobrecarga de ferro,
E na pericardite constritiva, entrando como diagnóstico diferencial pelas características específicas dela abordadas anteriormente. Então, é um fluxograma que ele é bem útil, bem prático para o manejo do diagnóstico e qual linha seguir dos pacientes que apresentam esse fenótipo diferenciado. Então, essas foram as minhas referências utilizadas. Obrigada.